Voltamos a apresentar Conexão Metropolitana. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Conexão Metropolitana e hoje eu converso com o Valdir Tamburuz, ele que é ex-prefeito do município de Guarujá e pré-candidato a prefeito aí nas eleições de 2012 pelo PR. Valdir, eu deixei uma pergunta antes do intervalo comercial com relação ao caótico trânsito no Guarujá. Malha viária extremamente saturada. Rua do Adubo, então, sem comentários. Mão inglesa, literalmente para inglês ver. E recentemente nós tivemos aí um verdadeiro caos. Cerca de 20 quilômetros na Piaçaguera, que virou estacionamento dos armadores, dos caminhoneiros. Lembrando que os caminhoneiros não têm nenhuma culpa disso. Pelo contrário, eles querem mais agilidade, eles ficam jogados na estrada, sujeitos a assalto, enfim, a tudo, né? E os armadores, os operadores não estão nem aí. 15 agentes de trânsito. No dia que aconteceu, eu entrevistei a diretora de trânsito, a Catherine, pela Rádio Terra M, e ela me dizia, não, vamos contratar emergencial mais agentes, uma conversa com os operadores e tal. Só que até agora nada. Parece que na hora que o incêndio está pegando alto, fogo alto, vão lá, jogam um pouquinho de mangueira, aí o fogo abaixou, deixa quieto. Estou esperando o quê? Aumentar para 30, 40 quilômetros? Veja só, hoje, né, a ilha que vive do seu turismo, vive de tudo, a gente tem isso nesse período de safra, né? Não tivemos ainda o aumento da malha portuária que vai deixar de, ao invés de nós transportarmos 700 mil contêineres, nós vamos a 5 milhões. Depois que toda a margem esquerda estiver pronta para o transporte modernizado, que é o contêiner. Muito bem, se hoje, com a safra que nós produzimos no interior, nós já conseguimos fazer com que a Piaçaguera pare, como que nós vamos fazer daqui para frente? Você disse muito bem, o menor culpado de toda a história é o caminhoneiro. O caminhoneiro, aliás, fica lá sujeito a agressões, não tem aonde fazer suas necessidades fisiológicas, não tem aonde tomar um banho. E ninguém se preocupa com isso e o problema vai se agravando. Não adianta se fazer simplesmente com que a Rua do Adubo ande, levando um viaduto que passe diretamente para a marginal que está sendo feita, a perimetral. Mesmo porque a perimetral, ela vai ter, em toda a sua extensão, dentro do distrito de Vicente Carvalho, em torno de 2 a 3 quilômetros. Se nós computarmos que já existe uma fila da Piaçaguera de 20, 30 quilômetros, em que isto vai resolver o nosso problema? São soluções paliativas que não vão a nada. Teria que se pensar numa forma do trem tirar lá da pista, já trazer aqui para o porto, distribuir através de uma logística muito bem feita. E hoje nós encontramos países, por exemplo, como a Holanda, que tem o maior porto do mundo, e é um dos menores países do mundo em área. E tudo é muito bem concatenado e as coisas andam. Então, falta isso. Se propõe fazer esse viaduto, Milton. Só que a prefeita se esqueceu que a Santos Dumont, ela tem o seu tráfego normal com uma pista razoavelmente bem recapeada. Ótimo. Ela sendo fechada, nós vamos então para as laterais, para as vias adjacentes, o lado direito de quem vem do Guarujá para Vicente de Carvalho, e esquerdo no sentido contrário. Só que metade das ruas sem asfalto. A outra metade que estava asfaltada, que foi feito na minha época, o asfalto sumiu porque só tem buraco. O trânsito não anda porque o próprio morador, Milton, para se defender dessas agressões, coloca manilhas no meio da rua para que os caminhões não atinjam. Hoje a Rua do Adubo se transformou num monte de lojas de consertam mola, oficinas mecânicas, não tenho nada contra isso, mas o pior de tudo é que está se transformando até numa zona de prostituição. Porque as pessoas estão indo para lá, aproveitam que os caminhoneiros estão naquela situação, os bares funcionando de noite e tudo isso que acontece. Eu não posso entender que o Guarujá, a ilha, a pérola do Atlântico, possa suportar tudo isso. Agora, Valdir, vale ressaltar aqui, né, e antes que algumas pessoas, eu não ligo muito porque as pessoas falam, né, mesmo porque eu tenho a minha opinião, eu sou um cara democrático, eu não faço média com ninguém, mas deixar bem claro o seguinte, que a gente está aqui reclamando e falando, mas isso não é a voz do Milton Gonçalves, não é só a voz do Valdir Tamburuz,
é a voz da grande parte da população do município de Guarujá, porque, como eu disse no primeiro bloco, eu estou constantemente no município. Eu vou visitar meu filho todos os finais de semana, eu saio com meu filho, quase que todos os sábados, quando sobra um dinheirinho, né, Valdir? Eu vou almoçar no meu amigo Jair da Feijoada, que é seu vizinho, inclusive. Meu vizinho, né? eu moro no prédio, o Jair também mora. Então, quer dizer, eu curto, eu gosto de Guarujá, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Mas eu não estou nem aí porque as pessoas pensam. Então, Valdir, está na hora de algo ser realmente feito pela cidade. Porque a cidade, infelizmente, no caso do Palanque, as imagens percorreu o mundo. Sempre, só notícia ruim. Só notícia ruim, só notícia ruim. Então, veja bem, volto a dizer, nada contra a pessoa, a mulher Maria Antonieta de Brito. Mas a administradora, né, Maria Antonieta de Brito, prefeita, falta muito e está longe do que a população merece. Eu acho que a nossa cidade, a nossa população, Milton, está necessitando de coisas lógicas. A primeira delas é competência. A administração, e aqui, como você diz, não tem nada pessoal. Nós precisamos de colocar nos lugares certos, pessoas certas e, principalmente, competente. E que tenha, sem dúvida nenhuma, um sentido muito grande de inovar. Nós vamos ter que inovar para levantar a moral da comunidade. A comunidade do Guarujá, hoje de Vicente Carvalho, veja, Vicente Carvalho, como você disse, com sua pujança, 166 mil habitantes, né? Imagina a importância do distrito. A gente está de cabeça baixa. Nós não vemos a sociedade jamais reclamar. O Palanque caiu e nós ficamos horrorizados com as imagens da televisão. Mas ninguém pensou em cobrar que esse tombo foi de 8 milhões de reais. Isso que é importante. A nossa sociedade precisa reagir. Nós vamos ter que ter um movimento, reaja Guarujá. E eu lembro que antes do carnaval, muitas pessoas também contestam, reclamam e falam mal desta pessoa que eu vou dizer assim, que é um amigo que eu tenho uma consideração por ele, que é o Manuel Vergara. Ele fez um vídeo antes do carnaval, lá embaixo do Palanque, mostrando do jeito que esse palanque foi montado do carnaval e que, graças a Deus, Valdir, no carnaval nada aconteceu. E logo em seguida aconteceu, porque era o mesmo sistema. O mesmo sistema. E o Vergara, realmente, um grande abraço para você, Vergara. O Vergara tem sido um dos guarujaenses que tem alertado a comunidade em tudo aquilo que está errado. Verdade. E olha, ele está sendo considerado hoje até um herói louco, porque dizem, olha, Vergara, cuidado com tudo que você fala, porque muita denúncia vai te trazer problema. E ele continua no seu trabalho, debatendo, levando informação para a comunidade, pedindo para que a gente reaja, porque ele, como nós, ele ama o Guarujá. Isso que é importante. Valdir, nós vamos para mais um rápido intervalo comercial e na volta eu quero falar com você com relação à inauguração da nova sede da Câmara Municipal do Guarujá, que foi inaugurada no último dia 7 de maio, e também da sua pré-candidatura. Não saia daí, a gente volta já já. Sintramar. Fundado em 27 de julho de 1919, o Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias e Arrumadores de Santos e região. O Sintramar atende aos seus trabalhadores na área portuária, capacitando e aperfeiçoando os trabalhadores portuários. Sintramar, Avenida Conselheiro Nébias, número 257. Telefone 3234-4817. Sintramar. Que tal viver onde tudo é pertinho e mandar o estresse para bem longe? São Paulo Residencial. Perto da natureza, do conforto e da qualidade de vida. E com lazer completo, para você também ter tudo sem precisar sair de casa. Venha conhecer no José Menino, em Santos. São Paulo Residencial. Viva perto de tudo que vale a pena.